Olá a todos, como estão? Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco, tanto no nosso canal, como também para quem está ouvindo, prefere ouvir do que ver, no nosso podcast. A gente hoje tem um episódio que a gente realmente considera especial, e não é modo de dizer, realmente é especial, porque os nossos convidados são pessoas inspiradoras demais, são pessoas que nos emocionam com a sua história, e eles também contam outras tantas histórias interessantes pelo Brasil e pelo mundo afora que também nos emocionam e são exemplos para a gente carregar e ter como referência em nossas vidas. Hoje, os nossos convidados são a Yara e o Dudu, que são mineiros do interior de Minas, a Yara de Divinópolis, o Dudu de Juiz de Fora. Eles são pessoas, administradores, que em 2011, há 10 anos atrás, depois de tanto ouvirem notícias ruins pelo mundo afora, tomaram uma decisão importante. Muita gente diria corajosa, eu prefiro dizer importante, porque coragem envolve muitas outras coisas, e quando tem propósito, a coragem realmente é algo que deixa de ser coragem, passa a ser obrigação. A Yara e o Dudu, como eu disse, há 10 anos atrás, tomaram a decisão de venderem tudo e, dentro de um carro, partirem pelo Brasil e pelo mundo afora, buscando histórias e pessoas que, assim como eles, têm causas nobres de tentarem mudar o mundo. E hoje, especialmente hoje, em abril de 2021, eles, depois de mais de 1 milhão de quilômetros rodados e de mais de 6 mil bons exemplos encontrados, eles que são os caçadores de bons exemplos, estão aqui conosco, dando essa honra para nós de conversar com a gente, contarem um pouco da história deles e deixarem mais uma vez, como eles vêm fazendo ao longo desses últimos 10 anos, plantando, deixando mais uma sementinha boa no mundo, através do nosso canal e do nosso podcast aqui. Olha que história fantástica! Um belo dia, um casal apaixonado acorda e decide largar tudo para correr atrás de um sonho. Eles viraram caçadores de bons exemplos. Eles largaram emprego, casa, família para recolher histórias de solidariedade pelo Brasil afora. Milhares de amigos, né? Fora as pessoas que nós conhecemos na estrada, que nos ajudaram. Você vê que não tem dinheiro nenhum, que as pessoas poderiam estar se lamentando por todas as dificuldades, que as pessoas estão doentes e que isso não é empecilho para ela ajudar o próximo. Você vira para sua vida e fala assim, eu vou reclamar de quê? Sem interesse político, sem motivação religiosa e sem patrocínio, Eduardo e Yara provocaram espanto por onde passavam. Eu disse, são loucos, maravilhosos! Só mesmo muito amor para resistir ao cansaço, ao desconforto, doenças, temporais, estradas péssimas. Yara e Eduardo Xavier, bem-vindo ao Agora ou Nunca. Entrou! Sim, a gente consegue mudar o mundo, mudando a nós mesmos, a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso mundo. A gente cria uma ressonância de transformação a partir do momento que a gente faz isso. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Olá, Yara. Olá, Dudu. Oi, gente! Prazer estar aqui. Que delícia! Gratidão pelo convite. Olha, muito bom. Vocês que estão aí, pessoal, vocês que estão vendo, muitos, inclusive, já devem conhecer esse fundinho branco deles, para quem os acompanha, né? Mas eles estão dentro de um motorhome, o motorhome deles, não é isso? Estamos dentro do motor trailer aqui, né? Então aqui é o lugar que a gente costuma fazer as nossas lives, né? Nosso cantinho. Nosso cantinho. É a nossa mesa, nossa copa, a cozinha e o nosso escritório, tudo junto. Tudo junto. Excelente, muito bom. A gente que acompanha vocês
já viu vídeos, né? Teve até um vídeo, talvez o primeiro que vocês tenham feito aí, quando vocês apresentaram, mostraram o guarda. Eu lembro muito bem da cena que ficou registrada do Dudu abrindo assim a portinha, falando aqui é o meu guarda-roupa e tal. E isso ensina também para a gente, né? Dentro de um conceito de mundo cada vez mais, não por todos, mas boa parte das pessoas tomando essa consciência do minimalismo, né? Então, são referências que também trazem coisas importantes para os nossos aprendizados. Então, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra ter vocês aqui com a gente. É nós que somos gratos aí pela oportunidade. Vamos lá, então. Batendo um papo aqui, vocês já estão também acostumados com isso, mas a nossa ideia aqui é sempre bater um papo, porque dessa maneira acho que todo mundo fica mais à vontade, né? E a gente acaba que somos nós mesmos e sendo mais, digamos assim, sinceros, né? Porque essa coisa de entrevista, a gente acaba chamando de entrevista, mas é uma coisa muito formal. Então, vamos lá para o bate-papo, né? Bate-papo. Nós gostamos de bate-papo, né? Então, gente, assim, começando por aqui a nossa conversa, normalmente as pessoas perguntam muito para vocês o que vocês fazem. Evidentemente que o nosso interesse também é ouvir da boca de vocês mais uma vez o que vocês fazem. Mas antes disso, começando de uma forma mais filosófica, quem são exatamente a Yara e o Dudu? Na verdade, vou mudar. Quem são, não. Quem estão? Porque nós não somos, nós estamos, né? A gente também se transforma. Mas quem estão Yara e Dudu hoje? A Yara é uma sonhadora em por um mundo melhor para todos. Eu me considero como uma sonhadora, mas não no sentido de continuar dormindo, continuar no sono, mas transformar o meu sonho em ação nessa construção de um mundo melhor. Diria que a Yara hoje é assim. O Eduardo é inconformado, né? Inconformado com tudo que a gente vê, né? Mas não inconformado no sentido de criar algum atrito com essa inconformidade, né? Mas é tentar buscar alguma solução para esse inconformismo, né? Porque às vezes a gente é inconformado com uma coisa e a gente só fica criticando, né? E a gente tenta buscar soluções para essas indignações que eu, Eduardo, tenho, mas assim, acaba sendo do casal, né? Porque nós somos um, né? Sabe o que é engraçado? As pessoas perguntam, vocês são felizes? A gente, não, nós somos inconformados. É verdade, encontrar a felicidade no inconformismo, né? Sim, e esse inconformismo nos tira do lugar, né? Não nos tira deixa... da zona de conforto. Exatamente. Né? Excelente. Vocês, até pegando uma carona no que o Dudu falou agora, do inconformismo, enfim, a tomada de decisão que vocês tiveram em 2011 é fruto desse inconformismo, né? Vocês sempre dizem, eu vejo muitas intervenções de vocês, já assisti palestras de vocês também, onde vocês colocam que foi muito de um cansaço de ouvir notícias ruins, né? E o ouvir é um primeiro passo. O segundo passo que vocês tomaram, que muita gente ainda está nesse processo de descoberta do que fazer, foi exatamente tomar essa decisão que vocês tomaram de seguirem pelo mundo. Inicialmente começou de um jeito e o projeto se transformou ao longo do caminho. O que vocês faziam exatamente na época e como é que se deu essa decisão em 2011? É muito bacana você falar, porque todos os questionamentos que nós tínhamos, todo mundo em determinado momento da vida também teve, né? Com certeza. Todo mundo um dia já parou para pensar, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Será que eu estou aqui só para olhar para o meu próprio umbigo? Namorar, casar, construir uma linda família, trabalhar, ganhar dinheiro, construir um patrimônio, morrer e deixar uma herança? Ou será que a gente está aqui além disso, porque tudo isso é extremamente importante, mas nós também fazermos a diferença e deixar um legado? Nós éramos administradores, eu trabalho desde os 9 anos de idade, a gente trabalhava 14 horas por dia para satisfazer os nossos desejos materiais, e a gente nunca foi ligado a projetos sociais, a ajudar ninguém a não ser a nós mesmos e a nossa família. Que é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, vocês eram da área de sociologia, né? Assistência social, assistência social não. Voluntários, não. Nunca. Vocês eram da iniciativa privada, trabalhavam em empresa. Sim, éramos administradores, tinha a nossa empresa, pronto, só que a gente nunca foi ligado a ajudar. Foi aí que veio esses questionamentos, né? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual que é o sentido da vida? E o outro era isso, cara, só tem notícia ruim no mundo, cadê as pessoas boas? Então, sem saber o que fazer, nem como fazer, a gente decidiu, bom, vamos tirar um tempo da nossa vida, vender tudo que a gente tem, doar as nossas coisas, e viver e conviver com essas pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e que pensam no coletivo.
Que tipo de amor é esse que você dedica a sua vida para ajudar alguém? Dedica a sua vida para mudar o mundo. E aí a gente tinha o princípio, meio e fim, né? Ia começar em 2011 e terminar em 2015. E só que na estrada tudo mudou e a gente entendeu que não era um projeto, e sim era a missão da nossa vida, né? E aí se transformou no nosso trabalho. Nossa, vocês... Uma coisa interessante da jornada e da história de vocês é que o que eu sei é que, num primeiro momento, o projeto se chamava, né, A Vida é uma Viagem, não é isso? E em que momento, né, vamos lá, em que momento se transformou no Caçadores de Bons Exemplos e exatamente no que consiste esse projeto? Quer dizer, vocês fazem muitas coisas e é legal ter uma oportunidade das pessoas entenderem exatamente na prática o que é o trabalho de vocês, porque eu já ouvi vocês falando muitas vezes assim, muita gente, inclusive as nossas próprias famílias, muitas vezes não entendiam o que a gente fazia e tal. Então, são duas em uma, assim, né? Quando que isso se transformou em Caçadores e o que exatamente consiste o Caçadores? É uma história técnica e a outra engraçada, porque o nosso projeto chama A Vida é uma Viagem, que é o que você carrega na sua bagagem. Foi inspirado num texto da internet, que eu nem sei de quem que é esse texto, mas que diz que a vida é uma viagem de trem, onde algumas pessoas entram, sentam do seu lado do vagão e tal. É muito legal esse texto. Pessoas, descem. E aí o que descem em uma estação, em outra, e no final, né? Ou quando você chega no final. E aí a gente baseou nesse texto, a vida é uma viagem. O que você carrega na sua bagagem? Só coisas ou o bem que você fez? Quando você chegar no final dessa viagem, como que será? O importante não é o fim, sim a jornada. Né? Exatamente. Aí tá, beleza. A vida é uma viagem. Só que a gente é mineiro. E mineiro fala mineirês. É um dialeto próprio, né? A gente fala assim, eu tô procurando o meu celular, eu tô procurando o meu óculos. Não, a gente fala que tá caçando. Estamos caçando o óculos, tô caçando o meu celular. Quem é de Minas identifica. E aí a gente chegava nos lugares falando, nós estamos caçando um bom exemplo. Pronto, pegou. E aí ficou como Caçadores de Bons Exemplos. Olha, eu não sabia disso. Então, quer dizer, não foi uma coisa que pensaram no nome, não. Não, Projeto A Vida é uma Viagem, e por causa do mineirês, que eu falo muito carregado, né? O mineirês, aí ficou como Caçadores de Bons Exemplos, e hoje somos conhecidos por esse nome, não pela Vida é uma Viagem. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começou para mudar o mundo do casal. E aí não sabia o que a gente estava fazendo. Nossos amigos não entendiam, ninguém que a gente contava entendia, mas nem a gente entendia o que a gente estava fazendo. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Né? Na realidade, muitas coisas que a gente faz na vida, no fundo, são buscas que a gente também vai se descobrindo ao longo da jornada, e ok isso também, né? Isso. A gente estava numa busca interna, né? Uma busca interna e acabou já é um grande papo em nosso trabalho. Aí um dia a gente recebeu uma mensagem, um e-mail, que era: obrigado por salvar a minha vida. Era um garoto que tinha tentado suicídio e decidiu não morrer mais por causa da nossa história. Era um e-mail muito bonito e no final ele disse assim: um dia eu quero encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida, por terem me devolvido a esperança no ser humano. Eu olhei para o Dudu e falei assim, o que a gente fez? Verdade. Aí, e a gente não entendeu, o que a gente fez? Aí a gente entendeu que nós mudamos o olhar daquele garoto. A gente tem que saber as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. A gente não tem que viver um mundo cor-de-rosa e de poliana. A gente tem que saber as coisas ruins, mas principalmente a gente tem que falar da solução. Então, mudar o olhar se tornou o primeiro objetivo do nosso trabalho. Foi aí que nós construímos o primeiro objetivo. Aí continuamos e tal, e a gente entendeu que muita gente não fazia nada, nunca ajudou ninguém, ou nunca sempre tem aquele sonho, né, de fazer alguma coisa, mas não faz agora. E aí a gente entendeu que a nossa história, falar sobre os projetos que a gente estava encontrando, inspirava as pessoas. Então, gente que nunca fez nada começou um projeto que atendia 30 crianças. O outro começou a apoiar o projeto. Bom, enfim, se tornou nosso segundo objetivo, inspirar, contar essas histórias para inspirar pessoas. Começamos palestras, livro, vídeos no YouTube, e aí a gente começou a divulgar esses bons exemplos que a gente encontrava para inspirar outras pessoas. Humanizar.
que todo mundo pode mudar o mundo. Todo mundo quer mudar o mundo. É, né? mas não precisa de ficar algo distante, sabe? É engraçado que as pessoas gostam de colocar lá em cima. Quem é um bom exemplo? Madre Teresa, Gandhi, Mandela, Luther King, a régua é muito alta. Então, quando a gente fala assim, abaixa a régua, quem a gente procura são pessoas comuns, não são super-heróis. Tem trabalho, família, qualidade, defeito, tem ninguém santinho aqui, mas mesmo assim quer mudar a comunidade. Então, aí acaba abaixando a régua, ficando mais humano e inspira as pessoas. Eu também posso fazer. Terceiro objetivo. Aí continuamos o nosso trabalho. Terceiro objetivo, a gente começou a perceber que as pessoas, quem podia ajudar economicamente, estava ajudando os projetos. Então, e queria ajudar, né? Então, a gente começou a se transformar em curadores. Né, empresas que queriam ajudar algum projeto, que queriam colocar programas de voluntariado, comitê de voluntariado, a gente começou a fazer uma curadoria. Aí a gente, nosso terceiro objetivo, conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Hoje é um dos maiores objetivos Hoje é um dos maiores objetivos. Formaram o marketplace do setor, né, mas da causa, digamos assim, se juntam. Hoje as empresas ou pessoas que querem ajudar nos procuram. Exatamente. Tem uma frase que a gente conheceu muito legal, eu também não sei o autor, mas eu acho ela sensacional e exemplifica muito esse objetivo nosso. É assim, missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que contribuem. Então, conectar, fazer essa rede, se transformou no nosso grande objetivo do trabalho. E o quarto, aí continuamos o trabalho. Aí o quarto, a gente estava saindo de um projeto sensacional na Bahia, quando uma das fundadoras começou a chorar muito, bateu a mão na porta e falou assim, espera. O que foi? O que aconteceu? Ela, eu tô aqui hoje para fechar o projeto, porque eu brigo com o traficante para a criança estar aqui, eu brigo com a minha família para eu estar aqui, eu cansei. Aí eu tô aqui arrumando as minhas coisas, abro a porta, um casal de doido falando que no Brasil inteiro tem pessoas como eu. Eu não posso deixar vocês passarem dessa porta sem antes prometer. Podem voltar quando vocês quiserem que eu vou estar aqui. Uau! O que a gente fez? Valorizou, motivou essa pessoa a continuar. Porque é muito difícil pensar fora da caixa. É muito difícil fazer projetos sociais. A gente recebe muita crítica. E aí, quando você chega num local, valoriza, ou quando você vai lá nas redes sociais de algum projeto, compartilha, curte, você acaba valorizando isso. Uma coisa que a gente dá aquela respirada, né? Não, eu estou no caminho certo, não, eu vou continuar. Porque é muito difícil fazer o bem, né, amor? Então, agora, deixa eu fazer uma pergunta, Yara, numa coisa que você falou agora que me chamou a atenção. Recebe muitas críticas? Sim. Sim. E por quê? O efeito manada é mais fácil. O pensar fora da caixa é mais difícil. Você tem que lutar com uma cultura que não é normal. As pessoas, o que é normalizado são as coisas ruins. Já parou para pensar que tem a televisão e tem vários canais? E aí você vai passando pelo canal, tá lá, o pai estuprou a filha, marido matou a mulher, não sei o quê, bomba, não sei o quê. Notícia ruim. Você passa e você não se comove mais. Você só passa. Aí vem uma notícia, tipo, uma pessoa em situação de rua encontra uma carteira com 30 mil reais e devolve. Aí você, uau! Que coisa incrível! Coisa incrível. Se tornou extraordinário fazer o bem. Eu não quero que as pessoas olhem para a nossa história e falem, uau, que pessoas altruístas, boazinhas, porque nós não somos nenhum nem outro. Nós sabemos que nós temos o bem e o mal dentro da gente. O caminho que a gente escolhe seguir diariamente, isso é uma escolha. E é muito difícil você escolher diariamente a mesma coisa. É que diferencia. Então, por isso que é difícil pensar fora da caixa. E a própria Madre Teresa era muito criticada, e ela tinha uma frase incrível. Essa é ótima. Ela falava assim, ó, quem critica não tem tempo de amar. Quem critica não tem tempo de amar. Então, ela não ligava para as críticas, ela fazia. O exemplo dela era a ação, né? Teve uma vez que eu estava muito mal. E eu acho que, sim, todo mundo que está ouvindo a gente agora, eu quero que leve para a sua vida, porque não tem ninguém super-herói aqui não, viu, gente? Todos nós temos os fundos do nosso poço. E teve um dia que eu estava muito mal, porque a gente não vê as coisas ruins na televisão, a gente sente na pele.
A gente está ali com as pessoas que estão disputando o resto de comida com o urubu no lixão. A gente está aqui com a menina que é estuprada pelo pai e a mãe tira o pai da cadeia falando que é a menina que seduziu. Enfim. E pedindo ajuda pra gente no WhatsApp. São coisas assim, a gente sente na pele a dor do humano, então é difícil nos manter emocionalmente. Um dia eu estava no fundo do meu poço. E aí ligou um amigo meu, Yara, você tá bem? No fundo do poço, porque a gente quer resolver todos os problemas, a gente sabe que não consegue. Né? E aí ele, Yara, você tá bem? Aí eu queria me fazer de forte. Eu, tô ótima. Aí ele, Yara, você tá bem mesmo? Eu, não tô não. Aí ele virou, ele tem uma voz muito serena e falou assim, Yara, fazer o bem não é fácil. Se fosse, todo mundo faria. Então, resgate dentro de você aquilo que você acredita e vamos embora. Todos nós precisamos de todos nós. Ninguém vai ser feliz sozinho. Então, continua, resgata dentro de você e vamos fazer esse bem junto, porque a gente precisa de mais trabalhadores para o bem. É aquela parábolazinha antiga, né, do escorpião, né, que está um monge na beira da praia tentando salvar o escorpião de ser afogado, né? Aí tá lá, ele vai tentar tirar o escorpião para não se afogar, e aí toda hora ele é picado, né? Toda hora ele é picado. Aí o aprendiz fala, o discípulo fala para o monge, mas que burrice, você não está vendo que o escorpião está te picando? Deixa ele se afogar aí, deixa a água vir e levar ele, né? Aí o monge fala assim, a essência desse escorpião é picar, e a minha essência é ajudar. Então, eu não posso esquecer a minha essência. É lógico que os dias são muito difíceis, a gente tem muito problema no trabalho, né, na vida pessoal, né, com a família, mas a gente nunca pode esquecer o que está dentro do nosso coração, a nossa essência. Né? Verdade. E aí, isso aí é legal dizer, o que vocês estão dizendo, na verdade, é porque, no fundo, muito difícil é as pessoas darem o primeiro passo para mergulharem primeiro num processo de autoconhecimento, de conhecer as suas próprias verdades, os seus propósitos e as suas causas. Porque precisa ter esse mergulho interno antes de partir para a ação, né? Porque as dificuldades virão, não tem como, a vida não é cor-de-rosa. Vai vir muito percalço, muito buraco que vai jogar a gente no chão, muito machucado, muitas cicatrizes virão. Só que quando você fez esse mergulho interno, mencionado por vocês, de conhecer as próprias verdades, as próprias causas, daí você já está munido da única força que a gente tem na realidade, que é o nosso propósito, a nossa verdade, para encarar as dificuldades. O problema é as pessoas simplesmente não fazerem esse mergulho e tentar fazer, tudo bem, é ótimo a causa de fazer, só que primeiro precisa entender quais são as próprias causas. Sabe que tem uma vivência que a gente teve na Amazônia, que ela representa muito sobre isso, da gente também estar aberto ao universo, às respostas do universo. Às vezes a gente não entende, mas vai trazendo, como a gente não entendia o que a gente fazia, e os objetivos do nosso trabalho foram as pessoas que foram colocando, né, na nossa vida. A gente estava de Manaus para Porto Velho, a gente foi pela BR-319, um lugar muito difícil de passar, e na última comunidade, era um lugar muito bonito, e eu estava fotografando, e de repente vem um menino de 14 anos, a gente morava numa barraca de lona nessa época, gente, uma barraca de lona em cima do carro. Foram 7 anos, como que a gente aguentou? Uma barraca automotiva. 7 anos. 7 anos é muito tempo. É muito tempo. Depois teve mais 2 anos num camper. Um camper é em 6 metros quadrados, ou seja... Em cima da locação da caminhonete. Isso. 6 metros quadrados é do tamanho de um banheiro. Hoje, na hora que vocês forem no banheiro, vocês vão lembrar da gente. Eles moravam no meu banheiro. Hoje a gente tem um motorhome, um motor trailer que é maior. Mas, enfim, nessa época era barraca. Aí veio esse menino e perguntou, apontou para o Dudu que estava desarmando a barraca, você mora ali? Aí eu, moramos. Aí ele fez a pergunta cruel. O que vocês fazem? Lascou, né? Nossa família não entendia, ninguém nem entendia, nós também não entendíamos. Aquele garoto de 14 anos no meio da floresta amazônica ia entender? Não ia. Aí eu pensei assim, eu vou resumir para ele. Nós temos que enfrentar a floresta, não tem vou resumir para curtar a conversa. Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, vendemos tudo que a gente tinha, embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações gratuitamente para outras pessoas se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor. Ponto. E não entender mesmo, né? Santa ignorância minha.
Esse menino olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Uau! Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir o nosso trabalho distribuindo tesouros. Aí comecei a chorar. Aí abracei ele, fiquei agarradinha com ele, ele me tirou, continuou olhando firme nos meus olhos e completou: eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Eu tinha acabado de falar para ele que a gente tinha vendido tudo, doado tudo, fazia um projeto voluntário. E ele não conhecia ninguém tão rico como nós. Essa vivência a gente traz ela diariamente, porque ela nos relembra qual que é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida para você? Fazer sentido na vida do outro. Fazer sentido na vida das pessoas que passam pelo nosso caminho, sem contar desculpa. Sem contar desculpa. O ser humano tem mania de contar desculpinha, já viu? Quando eu tiver dinheiro, eu faço. A gente conhece uma faxineira que ganha menos do salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contrato escolar. Precisou de dinheiro? Eu tô com uma dorzinha nas costas, quando eu melhorar eu faço. A gente conhece um cara que ficou tetraplégico, tá mudando o Porto de Galinhas com Rodas da Liberdade. Eu preciso estudar mais, entender melhor como que eu posso fazer. A gente conhece uma gari analfabeta que empodera 200 famílias em Porto Alegre. O Brasil não tem jeito, eu quero mudar de país. A gente conhece o dono de uma das maiores heranças do mundo, que poderia morar em qualquer lugar, mas decidiu ficar no nosso país para divulgar que a plantação em larga escala orgânica ela é economicamente viável e sustentável. Então, assim, quando a gente para de contar desculpas para agir, para fazer sentido na vida do outro, aí dá sentido na nossa vida também. Para a gente, é isso. E a reflexão desse menino lá na Amazônia é quais os tesouros que a gente está distribuindo na nossa vida. Qualquer riqueza que verdadeiramente vale a pena. Só a matéria, só os bens materiais ou utilizar deles para fazer o bem. Então foi lá que respondeu esse questionamento. Todo mundo tem algo, né, para distribuir, né? O que a gente está distribuindo? E uma coisa interessante que a Yara em algum momento falou, que acho que foi o terceiro pilar, né, dos 4, acho que foi o terceiro, das mãos que contribuem. E é importante sempre dizer que não necessariamente isso queira dizer dinheiro, cifrão. A entrega, muitas vezes, o valor econômico de uma contribuição, ele permite com que muitas pessoas sejam ajudadas, sejam suportadas, maravilhoso, ok. Só que tem muita gente ainda que ainda justifica-se o fato de não fazer nada em função do valor financeiro de uma contribuição. Mas uma mão, um braço, uma perna, um pé, uma energia, um pensamento, o intelecto, isso já é de uma contribuição que as pessoas não têm ideia. Um olhar, um sorriso, isso não tem preço. Na verdade, às vezes vale até mais do que um pedaço de papel que tem escrito um valor. A maioria dos projetos, eles são fazedores. Então, a maioria dos projetos, lógico, precisam de dinheiro, né, para sobreviver. Ninguém vive de luz, para executar, né, todos os trabalhos que eles fazem, mas muito deles precisam de alguém voluntariamente para resolver a parte administrativa, para resolver a parte financeira, a parte burocrática da ONG, do projeto, seja ele qual for. Então, às vezes, nem sempre é o dinheiro. Porque, às vezes, as pessoas ficam presas no dinheiro, que é mais fácil, né? É mais fácil você doar um projeto lá, 50, 100, R$1.000, R$5.000. Fiquei livre, do que ter que ir lá toda semana, uma vez por semana, comprometimento, né? Para fazer a parte financeira, para fazer a parte, né, estrutural de uma ONG, né? Mas cada um do seu jeito. Eu vou ter que contar uma história aqui, me perdoa, mas eu sou mineira, eu tenho que contar casos. Está aqui para isso, não estou com pressa, não. Pelo contrário. Tem porque exemplifica muito essa questão do dinheiro. O dinheiro é importante porque ninguém vive de luz. Nós somos matéria, a gente precisa de matéria para sobreviver. Mas o que mais? Né? Porque o recurso ele é limitado. A gente não vai conseguir doar. Quer dizer, tem gente que consegue doar R$1 milhão, mas são raros, né? E agora, se a gente doar o nosso conhecimento, a nossa experiência, isso vale muito, vale muito. Quanto de grana que você já gastou na sua vida para fazer todos os cursos que você tem, para ter todo o conhecimento que você tem?
Então, se você compartilhar, isso é muito mais do que próprio dinheiro que você tira do bolso. E a história que eu quero contar é de uma mulher lá de São Paulo, que ela ia trabalhar pelo mesmo caminho e tinha crianças no semáforo, pedindo moedinha. E ela dava moedinha para aquelas crianças, sempre dava moedinha, pedia, dava moedinha. E um dia uma criança fez assim: o que você tem para me dar? Aí ela pegou a moedinha, colocou na mão da criança e tirou. Falou assim: essa criança não me pediu dinheiro. Ela perguntou o que eu tenho para dar. Eu sou educadora, eu tenho educação. Resumindo, ela criou a Monte Azul. Hoje ela atende 4.000 famílias em São Paulo. O que você tem para nos dar? Olha. Sabe, tem um filósofo brasileiro que é muito antigo, Pedro de Lara. Quem é da nossa geração vai lembrar Pedro de Lara. Era um comediante que ele disse a seguinte frase: tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro para dar. A gente Isso quer resume. mais. Isso resume tudo. A gente quer aquilo, não é aquilo que as pessoas têm no bolso, mas aquilo que as pessoas são. Assim a gente consegue construir um mundo melhor. Espetacular. Levanta a mão para mim. Tem algum professor? Tem algum estudante? Tem algum empresário? Yes! São essas pessoas que a gente procura. Pessoas comuns, que não são santos, que têm o seu trabalho, a sua família, suas qualidades e os seus defeitos, mas que mesmo assim querem mudar a sociedade onde vivem. Se o Rodrigo deixou de querer ser mais rico para ser mais feliz, se o Clóvis está usando toda a inteligência dele que ele tinha para o mal para impactar a vida das crianças, se a Alcione nos prova que é possível construir cidades, e se a Cristina transforma toda a dor dela em amor, cara, e eu? E vocês? E nós? O que nós estamos fazendo para mudar o mundo? A riqueza de aprendizado mesmo com o ser humano, com as pessoas que vocês têm encontrado ao longo da jornada de vocês, especialmente nessas experiências que eu estou relatando aqui, o que vocês mais aprenderam? Assim, é lógico que a gente ainda está aprendendo, vocês estão continuando a aprender. Mas em termos... É difícil, eu sei, que definir isso, mas o que de mais aprendizado e evolução humana nessa história? O aprendizado é diário, né? Todos os dias nós temos uma história nova, um aprendizado diário, uma reafirmação diária daquilo que nós escolhemos, né? Cara, a resiliência. Porque apesar de ser 7 anos na barraca de lona nos poços, né, mas nesses 10 anos a gente continua, né, na estrada e a maior parte nosso carro chama bastante atenção e os projetos que a gente conhece são os projetos indicados nas ruas e tudo. Então, a gente tem muito contato com as pessoas e é muito intenso. Nessa pandemia que não, né? Só na pandemia, lógico que não. Mas durante todos esses anos foi um contato muito intenso. E mais do que esse lance de morar na rua, porque a gente mora no carro, foi essa experiência com os projetos, com os fundadores dos projetos. E isso nos transforma e a cada dia é meio que uma pancada na cara. Assim, enquanto a gente acha que, tipo assim, nossa, agora já vi tudo na vida, vem uma história maravilhosa. Por exemplo, transformar a dor em amor. A gente fala muito, é muito lúdico transformar dor em amor, mas como fazer isso na prática? Quando a gente pergunta qual que é a pior dor do ser humano, muitas pessoas podem falar fome, frio, indiferença, mas vamos colocar a perda de um filho, né? Imagina a sua filha sumir durante 3 dias, você procurar. Porque um filho perdeu os pais. A gente sofre quando a gente vai perder os nossos pais, mas biologicamente isso vai acontecer, deveria de acontecer antes. Mas você inverter, perder um filho, né? Imagina, 3 dias procurando sua filha, não acha, de repente você sente um cheiro ruim no quintal. Quando você vai ver, você encontra o corpo da sua filha, que foi abusada sexualmente, assassinada e enterrada no quintal da própria casa. Essa deve ser a pior dor que um ser humano pode ter na vida. Essa mulher, essa mãe, ela tinha todas as razões do mundo para não fazer mais nada por ninguém, para se revoltar contra o mundo. E ela chorou, se revoltou, mas chegou à conclusão que chorar e se revoltar não ia trazer a filha de volta. Ela tinha que fazer com que outras famílias não passassem pela dor que ela estava passando.
Resumindo, ela criou o movimento Maria Cláudia pela Paz e ela leva cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília, leva amor e paz onde tem guerra e ódio. Essa mulher que poderia ser revoltada com tudo, transforma essa dor em amor. Então, assim, essas resiliências que a gente vai encontrando nessas histórias, elas são tão profundas e não é nem minimizar intensas. A dor de ninguém, né, amor? De jeito nenhum. A dor nenhum. é dor, né? Isso é ótimo. Teve uma vez que a gente estava numa palestra com jovens, e aí a gente perguntou qual que é a pior dor que um ser humano. Aí cada um falou uma coisa e levantou um jovem, dor é dor, tudo dói. Uau! Porque a dor é sua, né? Então a dor é sua. Então, mas essa mulher, a resiliência dela de poder transformar tudo isso, tudo que ela sente em impacto em outras famílias, ela exemplifica o não olhar só para o próprio umbigo. Não olhe só para o próprio umbigo. Né? Quando a gente conhece o Clelvis, o cara que estava preso, tinha todos os rótulos do mundo, de ser o pior homem do mundo. Assassino, traficante, usuário de drogas, cafetão. O cara estava preso. E um dia uma pessoa, olha o poder das pequenas atitudes também. Aí uma pessoa perguntou o nome dele. Aí ele, cachorrão. Ela, não, isso é seu apelido, eu quero saber o seu nome. E ele se assustou, porque ninguém queria saber quem ele era. Não era traficante e tal. Mas ele verbalizou, Clelvis. Quando ele falou o nome, essa mulher deu um abraço e um beijo no rosto dele. Olha que simples, perguntou o nome, deu um abraço e um beijo. Diz ele que desmontou naquele momento, porque ele foi lembrando que o sonho da vida dele... A gente tem um monte de sonho, não tem? Meu sonho é ter uma casa, um carro, uma moto, um motorhome. O sonho da vida dele era ter piolho, para a mãe dele fazer um carinho na cabeça dele, porque ninguém nunca tinha feito. E ele foi lembrando tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele, tudo de ruim que ele fez com as pessoas. Mas ele chegou à conclusão que ele era inteligente, só que ele estava usando a inteligência dele para o mal. A partir daquele momento, ele decidiu usar a inteligência para o bem. Resumindo, há mais de 20 anos, esse cara atende 200 crianças em Sorriso, no Mato Grosso. Com aulas de yoga, meditação, artesanato, reforço escolar, alimentação. Sorriso é a capital do agronegócio no país, as crianças que estão com ele passam fome, a refeição é no projeto. Então, assim, são histórias tão profundas que a gente vai desconstruindo qualquer tipo de preconceito com o humano. Eu costumo dizer que o preconceito, né, ou a capacidade de julgamento que todos nós temos, isso é uma notícia ruim, né? A notícia ruim é que todos nós julgamos, temos preconceito. A notícia boa, e só que a gente aprende isso na vida, na verdade, né? A capacidade de julgar, de preconceber, ter preconceito, a gente aprendeu, a gente não nasceu com ela. E a notícia boa é o seguinte, tem uma outra coisa que todos nós temos, que é mais forte, porque aí sim a gente nasceu, que é a capacidade de se emocionar e se conectar pelo coração. Exato. A emoção do ser humano, a capacidade de olhar no olho e vocês me contarem essas histórias, e meu braço arrepiar, o meu olho encher d'água, eu não aprendi isso, eu já nasci assim, porque nós, seres humanos, nascemos sem precisar aprender a se emocionar. Então, quando você consegue conversar com alguém que tem preconceito, conversar com alguém que inevitavelmente julga tudo que vê na frente, se a pessoa te der 5 minutinhos, eu não abro mão de tentar olhar no olho dela e tentar fazer com que ela desconstrua essa coisa e se emocione com a história dessa pessoa que ela está julgando também. Uhum. Então, assim, isso vai muito do propósito e da disposição de todos nós temos que ter, de tudo bem, tem uma pessoa que é preconceituosa, poxa, eu lamento, mas vem cá, vamos conversar 5 minutos. Não me custa nada mostrar que essa pessoa aí tem jeito. O cara foi lá e hoje impacta a vida de centenas de pessoas. Imagina se ele não tivesse essa oportunidade das pessoas ouvi-lo. Exato. E o preconceito, ele está dentro de todos nós, né? Eu acho que 100% da população. A gente aprende a ser assim. Mas o importante, qual a ação que você vai tomar com esse seu preconceito? Essa ação é que a gente tem que tomar cuidado e vigiar. A gente faz muita palestra uma vez, né, você pode contar aqui, nós fizemos uma palestra, foi um bate-papo, né, para 15 executivos, CEOs de empresa, e eles estavam discutindo quando essa é boa, né? Era no horário de almoço. Horário de almoço, é o único horário que eles tinham, então nós fomos lá. E aí, nesse horário de almoço, passa aquelas coisas na televisão só de morte, né? Não sei como que alguém consegue... Foi logo depois do almoço, eles tinham visto essa reportagem. Não sei como as pessoas conseguem alimentar o corpo e a alma. E aí todo mundo de
de terno, gravata e tudo, e a gente sentou numa mesa e eu comecei a falar sobre essas histórias que me tocam na minha alma, são histórias que me transformaram, né? E uma delas foi essa, né? Aí, de repente, um estava tirando a gravata, o outro tirou o paletó, e o outro foi desabotoando. Gente, vocês estão fazendo striptease aqui, né? Daqui a pouco vocês vão ficar... Porque estava sufocando. Porque aí a gente vai começando a refletir com o humano que às vezes a gente não tem contato. Porque o ser humano gosta muito de bolha, né? E a gente vai conversando com aquelas bolhas ali. E quando você fura a bolha, fala assim, olha, não é só isso que tem no mundo, olha essas outras pessoas, olha essas pessoas que não contam desculpas. Aí a pessoa se incomoda um pouco, e depois desse incômodo, aí a gente quer o que a gente faz de trabalho mesmo. A gente transforma esse incômodo em ação. Então, bora. E agora? O que a gente pode fazer junto, né? Acho que isso é muito legal. Falando dessa parte até do lado organizacional, né? Tem duas coisas que eu queria abordar aqui. A primeira delas é o seguinte, até porque boa parte das pessoas que nos acompanham, absorvem os nossos conteúdos, nos buscam para ter um desenvolvimento humano, mas, como eu sempre digo, o desenvolvimento profissional ele caminha em paralelo a isso. Então, não vou nem classificar como humano nem profissional, as duas coisas. Mas, inevitavelmente, tem uma galera do mundo organizacional que consome muitos nossos conteúdos. O paralelo da jornada de vocês, a história de vocês, trazem muitos paralelos, na verdade, com o mundo organizacional, de conceitos que são muito conversados, debatidos, palestrados no mundo organizacional. Por exemplo, a gente vai falar aqui de inovação, de vocês, propriamente dito, Yara e Dudu, né? Inovação, capacidade de aprendizado contínuo, resiliência, mencionado por vocês, uma série de outras questões. Oi? Capacidade de mudar rapidamente. Capacidade de mudar, exatamente, flexibilidade. Isso, a própria história de vocês conta, relata e reforça isso, né? Vocês se reinventam o tempo inteiro, se adaptam o tempo. A adaptabilidade de vocês é um negócio fora do comum, muito acima da média. Então, a pergunta é a seguinte, essas referências que vocês acabaram se tornando, tantas referências ruins que a gente tem na sociedade, mas, poxa, quando vem referências como vocês, isso é tão legal, em algum momento, eu imagino que nessa jornada, vocês dois, na estrada, conversando, tendo insights, na hora de dormir, pararam certamente e pensaram, a gente se tornou maior do que a Yara e o Dudu. O que é ótimo, né? A referência, eu digo. A gente saiu lá em 2011 de Divinópolis para andar pelo Brasil afora, tentando buscar aquilo de dentro da gente que a gente estava se redescobrindo, mas a gente chegou numa referência muito legal. E isso traz responsabilidades também, né? Isso aconteceu, de fato? Vocês perceberam que, olha, a gente tem uma causa maior do que aquela nossa inicial já, e aí o que a gente faz com isso? Sim, isso para a gente até um grande dilema, né? Porque nós não temos redes sociais, Eduardo e Yara. As nossas redes sociais se chamam Caçadores de Bons Exemplos. Então, nós não temos uma rede nossa. Sabe, né? que tem as histórias, aos caos. Isso aconteceu em 2013. A primeira vez que a gente entendeu que não era mais Yara e Eduardo, era algo maior. Eu sempre tive um sonho de ter filhos biológicos e adotivos. E a gente iria ter em 2015, quando acabasse o projeto, né, que a gente voltasse para... O projeto ia acabar em dezembro de 2015, em janeiro de 2016, a gente ia começar uma outra vida, né? Ia começar com essas experiências. E aí, a gente... Bom, enfim, eu tinha esse sonho. A gente não tem sábado, domingo, feriado, a gente trabalha todos os dias, né, há 10 anos. E esse dia era um sábado, que tinha sido... A gente foi visitar um sítio, onde o pai perdeu o filho e abriu o sítio para cuidar de 80 crianças. E esse dia era um sábado, que tinha sido retirada emergencialmente da casa dos pais 3 crianças, que não falavam, não porque eram mudas, mas porque os pais batiam a cabeça delas na parede, era trauma. Com o corpinho todo furadinho de cigarro. Eu sentei com aquelas 3 crianças no chão, acabou Caçadores de Bons Exemplos, acabou o projeto, começou ali minha grande família adotiva, Yara, Dudu e a família. Eu fui me envolvendo com aquelas crianças, o Dudu percebeu e começou a me tirar. Amor, tá na hora do almoço delas, depois a gente volta. Ele me convenceu. Como era num sítio, tinha uma porteira. Eu literalmente tive um filho naquela porteira.
porque eu chorava do fundo do meu útero. Tudo de ruim que a gente já viu nesse mundo. Tem tanta gente que tem tanto que não faz nada. Tem tanta gente que tem tão pouco, consegue impactar tanto. Eu fui chorando, gritando. Aí o Dudu virou e falou assim, e agora? A gente para o nosso projeto para a gente ter a nossa grande família biológica e adotiva, Yara e Eduardo, ou a gente continua o nosso trabalho? E a gente foi lembrando de alguns impactos. Um deles, nós estávamos com 500 jovens em Santa Catarina. Pouquíssimas vezes eu falei do sonho de ter filhos biológicos e adotivos, porque eu achava que a minha história não interessava, mas nesse dia, não sei por que, eu contei. Aí levantou um jovem, pediu o microfone e disse assim, eu não tive pai nem mãe. Eu morei num abrigo até os 18 anos e ninguém quis me adotar. Pai e mãe, para mim, são aqueles que nos direcionam no caminho do bem. Há 2 anos eu sigo vocês e eu mudei a minha vida por isso. Muito prazer, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, sou o primeiro filho adotivo de vocês. Fomos lembrando do Guilherme, fomos lembrando de todos os impactos do nosso trabalho, e naquela porteira nós entendemos que nós não poderíamos mais pensar em sonho individual de Yara e Eduardo. Nós precisávamos viver um sonho coletivo como caçadores. Se nós estamos num planeta só, que é uma casa só, a nossa família é apenas a biológica que está debaixo do nosso teto, ou a nossos filhos e nossa família tem que ser todos aqueles que precisam de ajuda hoje. No mundo de quase 8 bilhões de pessoas, antes da pandemia, era mais de 1 bilhão que passava fome. Será necessário colocar no mundo para chamar de meu só porque tem meu DNA? Ou os nossos filhos têm que ser todos aqueles que precisam de ajuda hoje? Então, a primeira vez que nós entendemos que não existia mais Yara e Eduardo, era algo maior como caçadores, foi nesse dia, nessa porteira, em Cuiabá, lá em 2013. A partir de então, a gente dedica integralmente a nossa vida a esse trabalho. Não é fácil, mas todo dia tem que reafirmar. Olha, para conversar com vocês, a gente tem que estar preparado, porque cada pancada... Acho que a história de vocês, assim, a forma como vocês enxergam o mundo é uma coisa muito, muito, muito diferente, muito interessante, assim, eu já não sou o cara mais durão do mundo, às vezes dá até tem que dar uma respirada aqui ao longo das respostas de vocês, é muito, muito bonito isso. Vocês já, num primeiro momento, Brasil, e aí hoje já foram para quase 15 outros países, não é isso? Sim. Como é que foi essa jornada fora do Brasil, inclusive na própria África que vocês tiveram? Eu tive a sorte também de conhecer a África, fui para Angola 2 vezes. É um continente que eu me conecto muito. Sou descendente de africano, então queria saber como é que foi essa experiência de vocês. A viagem era um ano pelo Brasil e 4 anos fora, 50 países. Depois que a gente foi para a estrada, que a gente entendeu que o Brasil está cheio de problema, mas está cheio de gente buscando a solução, então a gente tinha que divulgar o que é nosso. A mudança tinha que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que nós já rodamos 1 milhão de quilômetros aqui no nosso país, todos os estados brasileiros. Isso equivale 20 voltas ao redor da circunferência do planeta, só aqui dentro do Brasil. Mas a gente entendeu que nós poderíamos fazer intercâmbios de ideias positivas, rápidas, de mochila mesmo, não de carro. Então a gente já foi, né, para vários outros países. Mas na África, especificamente, nós fomos com um projeto chamado Fraternidade Sem Fronteiras. Do Wagner, né? Do Wagner. E aí nós, querido irmão, e a gente foi em Ambovombe, em Madagascar, Moçambique, Malawi também, na África do Sul e tal, mas especificamente Ambovombe, em Madagascar, foi um dos momentos mais especiais, assim. As crianças lá, elas estão perdendo os pés por causa de bichos de pé. Elas perdem as extremidades porque é tanto parasita que na hora que os médicos vão tirar, fica... Enfim. Teve criança que eu peguei que tinha tanto tempo que ela não tomava banho. Yara, ela não tomou banho num dia, numa semana, num mês. Não, tinha tanto tempo que ela não tomava banho que o trapo que ela estava vestida não saía mais pela cabeça dela. A gente teve que cortar, porque a gola não saía mais, ela tinha crescido. Uma situação muito difícil, muito complexa, nada material, lá é miséria mesmo. Porém, eles tinham uma riqueza de um brilho no olhar, um sorriso no rosto, um amor e um carinho. Então, lá em Ambovombe,
em Madagascar foi, com certeza, um dos momentos mais importantes assim da nossa jornada. E aí eu tenho que contar uma história. Por favor. Que eu acho que eu não ia contar essa história, mas ela se conecta muito com essa que eu acabei de contar. Eu estava fazendo um documentário para a Globo, então eu estava filmando, e as crianças são muito carinhosas. Eu estava com uma criança numa perna, uma outra criança na outra perna, uma aqui nas costas, e filmando. E, de repente, vem uma criança, enfia no meio das minhas pernas, com a cabecinha para cima, e começa, Yaya. Eu olhei para... Eles falam malgache. Eu olhei para baixo, como que ele sabe o meu apelido? Na hora que eu olhei para baixo, era como se ele estivesse saindo de dentro de mim. É como se eu estivesse colocando ele no mundo. Ele estava no meio das minhas pernas. Eu olhei para baixo, meu filho. Peguei esse garoto, coloquei ele no braço, fiquei com ele, como eles são muito carinhosos, passava a mão no meu rosto, me beijava, aquele carinho, e eu fazendo documentário, normal. Meu filho. Um amor profundo e verdadeiro, e com aquela coisa que aconteceu. Ele estava saindo de mim. Enfim, lá são muitas crianças e não dá para entrar no lugar onde a gente faz reunião, porque se você entra com uma criança, entra todo mundo. E aí nos chamaram para fazer uma reunião. Eu coloquei ele no chão e falei assim, fica, meu filho, a mamãe volta. Fica aqui, que a mamãe volta. Ele balançou a cabecinha, como se ele tivesse entendido. Eu entrei. Na hora que eu saí, 5 minutos. Cadê o menino? Sumiu. Desapareceu. E eu procurando, cadê? Nada. Chegou de noite, eu entrei para dentro da casa e tem um espaço que era teoricamente um banheiro, onde tinha as garrafas para a gente tomar água de garrafa e um espelhinho, tomar banho e um espelhinho. E naquele espelho eu comecei a brigar com Deus. Eu tenho umas DR com Deus meio forte. Cara, tu tá de sacanagem comigo, velho. Você coloca o meu filho na minha frente e me tira ele, assim. O que você quer de mim? E eu comecei a brigar. O que você quer de mim? Tá, chorando. Aí veio uma vozinha. Sua egocêntrica. Você quer um filho para chamar de seu. Só que tem 3.000 crianças que estão perdendo o pé por causa de bicho de pé. Então você vai adotar uma e deixar 2.999? Eu entendi. Isso é a voz da consciência que todo mundo tem. É a voz da consciência, gente. A voz da consciência, não é voz da consciência. Aí, não encontrei com esse menino mais, só depois de muito tempo que eu soube que ele... Eu achei que ele nem existia, eu falei, isso deve ser uma imaginação. E aí, depois, uma carangueira me mostrou uma foto e a gente identificou ele, o nome dele é Bertan. E ele sumiu, não apareceu mais. Aí, quando a gente voltou para o Brasil, a primeira coisa que eu pensei... A gente faz muitas palestras, a gente fez uma palestra para um grande grupo de sandálias, e eles queriam nos apoiar. Eu falei, quando a gente precisar, a gente pede. A primeira coisa que eu fiz, botei o pé no Brasil... O nome. Tem que falar, Havaianas. A gente foi fazer uma palestra para Havaianas. E aí... Botei o pé, liguei e falei assim, cara, a gente está precisando de ajuda. Ele, se vocês estão ligando, é porque vocês precisam. Vem fazer uma reunião. No outro dia marcaram uma reunião. Aí, estavam na mesa, eles perguntaram, o que vocês estão precisando? De 300 a 3.000 chinelos, qualquer quantidade que vocês derem. O que a gente precisa é proteger o pezinho dessas crianças, porque os médicos tratam, e como eles não têm chinelos, eles continuam colocando o pé naquela terra cheia de parasita, então não adianta. Então a gente precisa de proteger esses pezinhos. Aí eles viraram, então pela causa de vocês, a gente vai doar 6.000 chinelos. Eu olhei para o Dudu e falei assim, entendi. Se a gente tivesse feito por uma criança, talvez a gente não teria feito pelas 3.000. E qual que era o nosso superpoder, já que a gente não tem dinheiro para ajudar 3.000 crianças? Rede de relacionamento. A gente nunca teve uma geração tão conectada como a que a gente está tendo hoje. Então, o superpoder não é da Mulher Maravilha com o laço ou do Thor com o martelo. Não, é o superpoder de todos nós com a nossa rede de relacionamento. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Aquela velha frase que tem para-choque de caminhão.
mas isso é real. Então, a gente utilizou nossa rede de relacionamento para poder impactar. Então, lá nessa vivência aí, em Ambovobé, em Madagascar, na África, a gente trouxe isso, que o superpoder que todos nós temos é poder conectar as pessoas, trazer as pessoas para vir junto com a gente. E olha que interessante, talvez a Havaiana nunca doasse R$1 milhão para o projeto, mas ela doou aquilo que é o produto dela, ela doou os chinelos. Então, que a gente consiga... E não foi só isso, e não quis nada. Não quis nada, não quis logomarca em lugar nenhum, não quis nada, nenhum tipo de divulgação. A gente está falando aqui porque a gente se sente grato pelo que eles fizeram. Mas não pediram nada, enviaram os chinelos, chegaram lá. Então, assim, todo mundo pode ajudar de alguma forma. E toda empresa. E toda empresa pode ajudar. Né? Nós vimos nessa pandemia aí as várias ações de ajuda, tanto em dinheiro quanto material. Então, assim, é a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Né? Porque às vezes quer pensar dentro daquele conceitozinho, vou ajudar com dinheiro, vou ajudar... Tá, tudo bem, o dinheiro é super importante, legal. Mas se você não tem o dinheiro, você tem algo a mais para ajudar. O que você faz de melhor? O que você faz de melhor? Você pode editar um vídeo para alguém, você pode, né, para um projeto, pode fazer uma entrevista como essa está sendo feita, que aí a mensagem chega para mais pessoas, é outro canal, outro tipo de público que vai assistir. Então, assim, é só pensar um pouquinho diferente, né? É alimentar esse propósito, como vocês bem disseram, de forma bem eficiente, eu acredito, né, assertiva, no início, que todo mundo tem isso aqui guardadinho em algum lugar. Todo mundo. Então, assim, a gente plantar as sementes do bem, mas as pessoas também, né, absorverem, se apropriarem desse tipo de propósito, cada um do seu jeito. Não precisa todo mundo ser igual a ninguém, mas todo mundo pode alguma coisa. Essa história do mundo organizacional que vocês até acabaram entrando no outro momento e agora novamente, como é essa relação? Porque vocês dão palestras, né, para o mundo corporativo, até para todo mundo que está assistindo a gente tem um público forte desse segmento também, mas em alguns momentos também tem outros tipos de relações, de projetos conjuntos que vocês devem realizar, de repente aproximações, como vocês mencionaram agora com a Havaianas. Como é que é essa relação ao longo da jornada de vocês? Patrocínios que vocês já tiveram ou têm? Vocês, eventualmente, têm reuniões o tempo inteiro com essas pessoas para tentar juntar mais gente? Sim. Isso é muito orgânico. Foi de uma forma, não foi planejado, mas foi muito natural. Genuíno, foi muito natural. As empresas começaram a nos convidar para poder falar, para contar essas histórias de propósito, de inspiração e tal. E a gente não aceitava patrocínio. Comunidade social também, que, né, cada vez mais é voluntariado. Sim. E aí, a gente falava assim, não, a gente não quer patrocínio, a gente quer conectar você com um projeto tal, esse projeto que é perto da empresa e tal. Então, a gente começou a fazer muitas palestras, muitas palestras. Aí, depois, a gente tem um projeto para distribuição de livro gratuito para todas as bibliotecas públicas do Brasil. Então, eu apoio assim, apoio. Aí eles compravam o nosso livro para distribuir dentro da... E aí começou os trabalhos mais longos. A minha empresa não tem programa de voluntariado, como a gente implantar? Vamos potencializar. Vamos potencializar comitês de voluntariado. Quais são as competências que as pessoas têm e acabam ressignificando através do voluntariado, né? Imagina, trabalho em equipe, trabalhar sem recurso, lidar emocionalmente com situações muito complexas. Então, tem 12 competências de um voluntariado que pode levar para dentro da empresa. Então, começou assim de uma forma muito genuína. A gente não tem um grande patrocinador ou uma empresa que nos patrocina, mas a gente tem muitos projetos e muitos amigos, muitas empresas amigas que vão ajudando com esses projetos específicos. E até eu acho que legal, assim, eu contar uma história que é a dúvida de todo mundo, como a gente vive economicamente, financeiramente, né? E quando a gente fala economia solidária e colaborativa, as pessoas acham meio assim, como assim, né? Claro, gente, a gente faz todos esses trabalhos com empresas, são projetos muito grandiosos. Por exemplo, nosso livro a gente distribuiu, é um best-seller no Brasil, independente, com 120 mil exemplares. Isso custa muito, né? Então, o motorhome custa muito, né? Os apoios aos projetos custam muito, então, é por causa das empresas. Mas o dia a dia, como é? Teve uma vez que a gente estava em Cuiabá, indo para a Alta Floresta, o dinheiro acabou. A gente só tinha um pacote de pão, cheio de moedinha do lado da marcha do carro. E aí a luz do combustível acendeu.
A gente, putz, e agora? O que a gente vai fazer, cara? Porque milagre a gente não faz. E nessa época a gente não conhecia ninguém. Aí nós paramos o carro para comer. Porque, né, a gente mora no carro, então a gente parou para comer e para pensar como que a gente estava fazendo. Tava lá fazendo um lanche, de repente vem uma moto velhinha, caindo aos pedaços, para na frente do carro. Desce um senhorzinho magrinho, com uma cara de sofrido, vem na minha janela, bota a mão no meu ombro, a outra mão assim, fala assim: meus filhos, eu conheço a história de vocês. Quando eu vi, eu falei para minha véia, tá vendo, nós somos pobres, a gente mora num barraco. Esses dois largaram tudo para morar numa barraca, para tirar a gente do barraco. Um dia eu vou encontrar com eles. Ainda bem, meus filhos, se foi hoje, eu acabei de receber, tá aqui, R$100. Aquele senhor não estava dando pouquinho que ele tinha, ele estava dando tudo o que ele tinha. Ele tinha acabado de receber. Aí o Dudu começou a chorar, eu chorando, ele chorando, eu olhei para a mãozinha dele, eu, não! Ajude o próximo que está próximo, depois o próximo que está longe. Aí ele olhou, mas mais próximo do que isso, vocês estão do meu lado? Eu, não, é algum projeto. Fazendo assim, o senhor consegue dar sentido à nossa causa, ao nosso trabalho. Aí ele, tem um asilo perto da minha casa. Eu, fechou, é isso. Vai lá e doa esse dinheiro para eles agora. Isso vai dar sentido à nossa causa, à nossa camisa. Aí ele olhou e falou assim, tá bom, eu vou fazer isso. Mas olha dentro dos meus olhos e me promete que vocês não vão parar. A gente estava parado. A gente estava sem combustível. Eu tirei força do fundo do útero, né? Eu olhei para ele e falei assim, tá tudo bem com a gente, pode ir embora tranquilo. Eu prometo que nós não vamos parar. Ele montou na motinha dele e foi embora. Eu fiquei destruída no carro. Que doideira é essa? Se negar a receber ajuda na hora que você mais está precisando. Que causa é essa que você nega a receber para você para ajudar alguém lá na frente que você não conhece e não vai saber que foi você que ajudou? Aí eu bebo muita água, nosso galão de 20 litros d'água também tinha acabado. Eu peguei as moedinhas, peguei o galão, falei assim com o Dudu, eu preciso sair daqui, eu preciso respirar, eu preciso tomar água. Tinha um posto na esquina com uma loja de conveniência, fomos no posto. Estamos lá comprando a água, vem um cara e bate nas costas do Dudu. Vocês vão abastecer? Aí o Dudu, não, a gente só veio comprar água. Aí o cara, vocês vão abastecer? Aí a gente, não, o carro tá até do outro lado ali, a gente só veio comprar água. Ele, eu sou o dono do posto. Isso é o que eu tenho de melhor para dar para vocês. Vocês vão abastecer? Aí o Dudu olhou, o tanque tá vazio, a luz do combustível tá acesa. Aí ele falou, eu não tô perguntando. O que eu tô fazendo é para vocês não pararem. Exatamente aquilo que aquele senhor tinha falado em questão de 15 minutos. Por que eu quis contar essa história? Porque às vezes vai faltar o combustível material e vai faltar o combustível emocional. Mas se você acreditar verdadeiramente no que você faz, e o que você faz impacta o mundo positivamente de alguém, eu não sei explicar como, mas o universo vai conspirando e vai trazendo as pessoas para perto de você. Pessoas certas. Né? As pessoas certas. Então, nesses 10 anos de jornada, todos os projetos que a gente conseguiu concluir foram por causa dessas pessoas que foram se unindo com a gente nessa jornada. Então, por mais que faltasse o combustível emocional, sempre vinha alguém para nos amparar emocionalmente. Vai, continua, segue. Sempre quando faltava o combustível material, sempre vinha alguém, vinha uma empresa que fala assim, não, nós estamos juntos, vamos seguir. Então, eu queria deixar essa mensagem de que se faltar o combustível emocional e material, acredite. O universo vai conspirar e vai chegar às pessoas certas. Isso faz muito sentido, porque a força coletiva, assim como você disse bem, a força de todos juntos é muito mais forte do que as individualidades. E eu acho que a causa de vocês ela é muito nobre pela natureza, pela essência propriamente dita, mas ela se torna mais nobre ainda porque vocês agregam todas, além de atrair quem ainda não faz e se sente inspirado a fazer, mas essencialmente agrega-se quem já está fazendo, né? Ou seja, dá mais alimento para o ecossistema se juntar e a força coletiva é maior do que as individualidades, como estamos dizendo. Então, essa causa é maravilhosa. E aí, sim, estamos caminhando aqui, até porque eu acho que eu agrediria a essência dessa conversa se eu atrapalhasse com esse fechamento que você deu, porque foi muito inspirador realmente, mas duas coisinhas que eu acho muito bacanas. Primeiro que vocês falaram do livro de vocês. Quem quiser encontrar o livro de vocês, está nas livrarias, vende na internet, no próprio site de vocês, que é outra coisa que eu ia falar também, mas como é que faz?
Hoje ele está tá com um link no nosso Instagram, né? E no nosso site também consegue adquirir o livro. Nós estamos com uma campanha, está no Instagram. Aí no Instagram tem um linkzinho que vai direto para uma voluntária que está cuidando aí da venda do livro. Sabe o que é mais legal? A gente falou tanto pensar fora da caixa, né? É exatamente isso. Se você também cansou de ouvir notícia ruim, retire da caixa um Brasil que vale a pena. Então pensa fora da caixa, né? E aí é esse, em busca de brasileiros que fazem a diferença. E nele vocês contam essa trajetória como um todo? É um resumo de projetos? Como é? Qual é o contexto? Ele é um pouco dos diários, né? Vai relatando um pouco da nossa vivência e trazendo alguns projetos. Não dá para colocar todos, porque senão virava uma Barça, né? Então lembra da Barça? Que bom, né? Que bom que viraria uma Barça, porque então tem alguns projetos, mas no site tem todos os projetos catalogados, com todos os contatos dos projetos, né? E a gente pede que as pessoas, nesse momento, né, que procurem a sua causa. Nós temos aí o Transforma Brasil, temos aí a própria Fraternidade Sem Fronteiras. Vou conversar com o Fábio essa semana agora. Quer dizer, tem vários projetos que você pode se voluntariar, ajudar, compartilhar, né? E então, vocês vão conversar aí com o Fábio do Transforma Brasil, é um cara que está fazendo uma transformação no Brasil fantástica, né? Assim, o site ele tem um mapa por geolocalização, que o objetivo é fazer com que as pessoas identifiquem rapidamente um projeto perto da sua casa. Então, 6.400 projetos estão nesse mapa. Com certeza tem um perto da sua casa. Se não tiver, lá tem uma opção no site de indique um projeto. Então, lá você pode cadastrar um projeto perto da sua casa. O intuito é conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Então, quanto mais projetos tiver no site, mais pessoas podem ter ajuda. Né? Exatamente. Olha, eu realmente não tenho palavras, eu reforço mais uma vez aqui que vocês devem ouvir muito isso por aí. Eu acho que o mais importante, eu pelo menos enxergo a vida dessa maneira, eu gostaria que quando eu não estivesse mais aqui, eu gostaria que eu fosse lembrado pelo que eu fui, né? Por aquilo que eu plantei no mundo. Que isso é nosso maior ganho, né? Ganho não, é o que a gente tem de maior parte da nossa essência, é exatamente o que a gente é e aquilo que a gente contribui, né? O legado, o famoso legado, aquilo que a gente deixa no mundo. E vocês são seres humanos que já deixam muitas coisas no mundo por cada metro andado dessa jornada, por cada projeto encontrado desses mais de 6.000 até o momento. Então, realmente, nossa, assim, o agradecimento ele é realmente do tamanho do mundo por essa oportunidade. Acho que, assim, conversar com vocês e poder gravar aqui uma conversa e deixar disponível para mais pessoas se inspirarem já é uma cereja do bolo. Só o fato de saber que vocês existem, para mim, eu já deitaria a cabeça no travesseiro, porque realmente é muito nobre, é muito bonito o que vocês plantam no mundo. E eu agradeço realmente bastante por vocês terem dado essa oportunidade de conhecê-los um pouco mais. Nós que somos gratos. A gente que agradece muito. Né? Agradeço o carinho, super gratidão pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de estar falando. Né? Não adiantaria a gente fazer o que a gente faz se a gente não tiver os corações para poder chegar. Então, a gente que tem que agradecer pelo convite, pelo carinho. Mas deixa eu explicar essa palavra gratidão daqui a pouco. Claro. O último caso. Por favor. Eu achava essa palavra gratidão mimimi danado. Gratidão. Fala muito obrigado. Todo mundo fala muito obrigado, né? E foi lá em Macapá que mudou completamente a minha concepção dessa palavra. Nós estávamos almoçando nas ruas, a gente mora nas ruas, a gente mora no carro. Então, a gente estava almoçando quando veio uma mulher em situação de rua e disse assim, se sobrar o almoço, vocês me dão? Aí eu, se sobrar, não, vem almoçar com a gente, né? Aí ela fez isso. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Então, quando eu quero falar muito, muito, muito obrigada, que eu uso essa palavra gratidão. Gratidão pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. E que esse canal seja um sucesso. Gratidão da mesma maneira. E sucesso, finalizando com as palavras do Dudu, sucesso é estar caminhando junto com o próprio propósito, né? Então, todos aqui, na verdade, temos o nosso sucesso. O canal ele já é um sucesso porque ele é muito alimentado de propósito, né? Então, isso é muito legal, que, na verdade, foi o que fez vocês
começaram há 10 anos atrás, né? Essa jornada tão bonita e inspiradora. Então, o sucesso, na verdade, ele já faz parte do coração, quando o coração está municiado pelo propósito, né? Então, ter vocês aqui com a gente, sim, é o sucesso, porque ele alimenta mais ainda o nosso propósito. Delícia, gratidão pelo carinho, mais uma vez. Muito bom, gente. Dudu, Yara, muito obrigado. Vamos em frente juntos na jornada e vocês realmente são uma inspiração muito grande aí. Obrigado, um forte beijo para vocês. Cuidem-se e vamos que vamos. O mundo está aí para pessoas como vocês. Vocês também fizeram isso e acabaram de se comprometer conosco, que vamos juntos divulgar o bem. Vamos ser todos caçadores de bons exemplos. Eu agora posso morrer, meu marido pode morrer, porque com certeza ficaram milhares de caçadores de bons exemplos por aí. Ninguém de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, por favor, vamos falar mais sobre as boas notícias por aí. Obrigada.